Salve, salve, analítica e analítico de plantão. Está no ar o nosso Analytics Talks, mais um episódio para você. E hoje vamos falar sobre a auditoria de Google Analytics 4. Um dos nossos episódios mais ouvidos foi o Auditoria de Google Analytics, onde a gente descorreu todos os pontos que você deve analisar quando estiver auditando um Google Analytics. Para isso, hoje vamos fazer a mesma coisa para o GA4 agora. Quais são os pontos que você deve olhar para saber se o teu GA está confiável, se não está? Como é que você segue algum tipo de framework, roadmap de informações que você tem que ter? O que ter cuidado, o que não ter cuidado? Que cagadas o nosso time já vivenciou. Para isso, estou aqui com ele, ao meu lado, o Cauê Moura de São João de Meriti. Tá melhorando as apresentações. Tá melhorando, cada dia ele inventa uma coisa. E aí, galera, vambora, vamos ver o GA4 aí, a gente tem muita coisa pra bater hoje, vambora. Boa! E para fechar o nosso time aqui, também está em casa. Vou começar por quem tem nome de craque. Seja bem-vindo, Gustavo Jarbas. E aí, pessoal, sou o Gustavo Jarbas, mais conhecido como Jarbas aqui na MB. Sou analista do time de tecnologia, junto com o Phil e com o Luciano. Boa! Jarbinhas. Ele é conhecido pelo Jarbas, porque o Gustavo só pode ter uma. Pensei que o craque era eu, Felipe mesmo. E para completar a banca, alguém que mora perto. Sim. Phil. Moro no lugar certo, pô. Vocês que moram onde? Mata paca. Fala, galera, aqui é o Phil, gestor de tecnologia aqui da MB. E vim trocar uma ideia sobre o GA4. Não é, um o, assunto não é o quente gestor aqui pra gente. de tecnologia que a gente quer, mas é o que É a o gente que a gente merece. É isso, vamos lá. Boa! Então, galera, vamos trocar essa ideia sobre a auditoria de GA4, falar um pouquinho pra galera que são os cuidados que eles devem ter. A gente tá vivenciando bastante GA4, não só por já termos treinamento dentro do Prime, por já gravarmos vários episódios aqui, ter um monte de artigo no blog, mas vale a pena a gente falar um pouco de auditoria de GA4. Antes de mais nada, eu tenho que deixar um avisinho pra galera que tá aqui. Alguns avisinhos muito rápidos. Aviso número 1. Se você tá ouvindo no Spotify e ainda não ativou o sininho para poder receber toda semana o nosso episódio e também não avaliou o nosso podcast, por favor, faça. Isso vai ajudar em muito a gente. Eu te agradeço. Por gentileza, faz. Na moral. Agora, para aí agora e faz. Por favor, dá pausa. Voltou agora. Obrigado. E se você também tá no YouTube, clique, inscreva-se, ativa o sininho para você também poder vivenciar e ver esses rostos tão lindos que eu sei que você quer assistir. Por último, recadinho rápido aqui. O Analytics Summit 2022 está no ar, meu chapa. Tá valendo. O Analytics Summit 2022 acontecerá em agosto deste ano de 2022. E você já pode entrar no link da descrição para poder conhecer mais informações, datas, palestrantes, temas e afins. Corre lá. Tá aqui na descrição, Analytics Summit, o maior evento sobre Analytics da América Latina. Sem mais delongas agora, vou começar para vocês contextualizarem a parte mais importante de todo o rolê do GA4, rapidinho, para a gente contextualizar, que é a diferença da forma de coleta de dados entre GA4 e Universal. A gente, possivelmente a galera que está aqui já sabe, mas vale a pena a gente começar por aí para reforçar a principal diferença do rolê. Começar pelo Jarbas. Basicamente agora acabou Hit, Page View, agora é tudo evento. É basicamente isso, mudou. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Não, acho que a principal mudança é essa, porque a gente muda todo o esquema de coleta. Eu costumo dizer que, antigamente, você não tinha como cruzar alguns dados, porque os hits, eles eram categorizados. Então, eu tinha o hit de page view, o hit de transação, o hit de social, o hit de timing. Eu tinha uma série de hits diferentes que, inclusive, dificultavam, porque se você fosse cruzar o dado de evento com página, dependendo do relatório, inclusive, ele zerava, porque ele não conseguia cruzar esses escopos de dados. Sim. Então, agora, como tudo é evento, ficou um pouco mais fácil, porque a gente não tem essas diferenças. Então, a proposta é que a gente consiga analisar tudo e todo dado, inclusive conseguindo cruzar um com os outros. Boa. Sim, que isso. Em termos de implementação, eu acho que tem uma diferença também que é sensível e é notável, né? Porque anteriormente a gente tinha... Você implementava uma tag de page view do Universal Analytics, ela já te servia para praticamente tudo, né? Tirando uma tag de transação a mais, a tag do A, ela computava basicamente todos os dados que estavam ali no Universal Analytics. Tirando uma dimensão personalizada, uma coisa ou mais ou outra assim que você fosse colocar, em geral uma tag já te respondia bastante perguntas. E agora, em termos de implementação, com o GA4 a gente tem uma implementação um pouquinho mais
mais, eu não diria difícil, mas ela é mais fragmentada, né? A gente tem a tag de configuração e a partir delas a gente implementa eventos que respondem determinadas perguntas que são pertinentes a determinados modelos de negócio. Tipo, Boa. tem modelos de implementação do GA4 do próprio Google que são específicos para categorias de negócio. Vamos Boa. colocar Coisa assim. que a gente vai falar aqui já já. Então, para a gente iniciar o rolê aqui, basicamente antes, como o Jarbins iniciou o papo, nós tínhamos o Page View para o Universal Analytics. Então, toda vez que a página era carregada, entre aspas, visualizada, o código do Google Analytics, que deveria estar instalado em todas as páginas, carregava a informação. Isso dava para a gente alguns probleminhas na parte de mensuração, uma vez que se desse algum problema de internet, navegador, blá, 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 a gente poderia não ter necessariamente a acurácia dos dados ali. Já que o GA4 é baseado em eventos, então a gente consegue ter uma mensuração mais aprimorada. Mas não muda tanto, porque Tanto, a exato. tag de configuração, por padrão, coleta isso aí. o evento Ela de dispara page no view. É. Então, esse É, problema exato. específico sobre a internet continua Isso tendo. continua, Sim, mas continua isso tendo. torna um pouco melhor a mensuração por conta de ser um evento Exatamente. sendo disparado. Boa, boa. Dito isso, então, vamos falar quais são as primeiras coisas a serem vistas quando a gente está criando uma conta do GA4 ou quando a gente está indo auditar uma conta do GA4. Quais são as primeiras coisas a serem vistas? Por favor, falem. E minha primeira pergunta é, seria a retenção de dados? Como funciona também? Contextualizem para geral. Acho que o primeiro passo, como se a gente for falar de quem está criando, é verificar a configuração que você está colocando lá. Você está a moeda da maneira correta, você está, principalmente, isso é um ponto muito duro do GA4, é o fuso horário de coleta. Então, tipo assim, Do Universal também. do Universal também você tinha isso, mas lá dentro do GA4 você tem lá explícito. Defina, isso não era tão explícito Uhum. assim no Universal. Então, tipo, você tem que configurar o fuso horário de acordo com o fuso horário que você quer analisar, porque senão você vai ter dados mostrados a partir de um fuso horário que não faz sentido para você. Então, essa configuração é muito importante. Então, nesse caso, essas configurações de você colocar o fuso horário e definir a moeda, acho que é principal, assim. Então, se a gente fosse começar, sabe, o começo do começo, seria esse. Aí depois a gente avançaria. Esse Boa. cara tá com a retenção de dados configurados da maneira correta. Boa. E aí o Jarbinhas tem até, a gente tem alguns cases já interessantes de entender que alguns clientes estavam reclamando que não estavam tendo os dados retroativos em relatórios de exploração. E aí a gente, quando chegou, o cara tinha Só configurado. conseguia ver 2 meses É, de dados. Exatamente. Isso é importante porque assim, Isso é a retenção de dados. exatamente. É, Isso exatamente. você pode fazer agora. Você É. pode entrar lá no teu Google Analytics 4 e verificar. Por Tem quê? vídeo Por no padrão, YouTube. tem vídeo no YouTube. Por padrão, a gente, quando cria uma nova propriedade do Google Analytics 4, ela automaticamente adiciona esse período de 2 meses. Boa. Então você tem que entrar lá e mudar para 14. Só contextualiza aí, vocês dois agora, o que é essa retenção de dados, pra galera também não achar que isso é pro GA como um todo. Vale a pena Não vai ser pro GA como um todo, é só pra É. parte de funis lá. do relatório explorar. Relatório Exatamente. explorar. Isso. Que você não vai conseguir ver todos os eventos só de 2 meses pra frente, se tiver Sim, configurado o ligado padrão. dessa por forma. padrão, ele só te traz esse histórico de 2 meses, né? E você tem que fazer essa configuração para ter um Trocar pra histórico 14. maior. De um Só tem pouco duas mais, né? opções, 2 ou 14. Se você Uhum. quiser mais 14, você vai ter que usar o Big É, Care ainda- pra... Ainda assim é bem Exatamente. diferente do Universal que você tinha eterno ali, né? Exato. Exatamente. Existe uma outra função também, pra você usar o Data Studio, né? E você tentar pegar as informações do GA4 Data Studio. Qual o rolê que a gente tem nesse carro agora é que não necessariamente todos os dados e métricas do GA4 já estão aparecendo no Data Studio. Tem informações que não aparecem. Então ainda estão rolando. Eu imagino que a parte de backlog do Google para o GA4 está extensa. Então teremos Não bastante duvido. novidades. Vai ter bastante coisa. Então, beleza. Retenção de dados é a gente configurar para, no relatório de explorar, que permite que a gente crie funis, entre outras frentes, a gente conseguir analisar os dados por um período de 14 meses. Se a gente não fizer essa alteração, você só consegue por 2 meses, que é o padrão. Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer, e isso é somente para o relatório explorar, ou seja, o teu Google Analytics se mantém igual. Isso não Que é mais? retroativo, né? Não Tipo, é retroativo. Mas, tipo, passou o terceiro mês, você pode botar e você vai pegar os dados dos meses Perfeito. anteriores? Pega assim, pega assim. Então Porque perfeito. Isso é qual a bom. parte legal do GA4? Quase tudo dele é baseado em cima dos dados que você coletou. Sim. Então, o Universal não era. Era a partir do momento das configurações que você criou para frente. Então, por exemplo, um relatório de funil do Google Analytics Universal, ele, para poder ser funil, ele tinha que ser uma meta de destino. Sim. Então, meta de destino é baseada em página. As páginas estão coletadas no Universal, por exemplo. Só que no momento que eu criasse hoje um funil de metas, mesmo que as metas fossem baseadas em páginas que Já estão tão lá, coletadas, Ele não eu fazia só essa veria relação. do momento para frente. Já no GA4 não, porque é baseado em eventos que estão coletados.
Então, quando você troca de 2 para 14 meses, você troca automaticamente. Os pro eventos já evento estão ali novo. coletados, Isso, eles já né? estão ali coletados. Perfeito. E aí, seguindo essa linha de raciocínio de onde a gente tem que olhar, você tem como lá dentro do fluxo de dados ter algumas configurações que você pode habilitar ou só verificar se elas já estão habilitadas por padrão no caso de uma auditoria. Então, assim, tem alguns eventos que são os eventos de medição otimizada, que são eventos que, além dos eventos que eles capturam automaticamente, First Open, Session Start, por aí vai, você tem alguns eventos que o Google Analytics 4 captura pra gente. Page View é um deles, nesse caso, como a gente já está configurado nele, a gente consegue desabilitar essa opção ou habilitar para casos específicos que a gente queira. A gente consegue fazer e medir scroll, quando o usuário dá o scroll até a página até o final. Tudo isso já é Download de e-book e tal. Exatamente. Você tem até a pesquisa, que antigamente era o relatório de pesquisa interna. Você tinha que configurar. Por padrão, hoje, agora, o Google já te traz alguns parâmetros que os programadores normalmente utilizam. Você pode adicionar um parâmetro, né? String, Se você não... No seu caso, Exato. se for personalizado em plataformas de e-commerce como o Vertex, você tem que configurar o parâmetro para o seu e você tem lá essa opção. E aí, o ponto inicial é, primeiro, verifica se esse campo está habilitado. Se ele não estiver habilitado, habilite. Se ele estiver habilitado, aí você entra na configuração desse campo de pesquisa interna, que é a única coisa que você consegue mudar inicialmente. Beleza? Aí a gente mata um pouco da parte de configuração da conta propriamente dita. Aí a gente tem um pouco de analisar os eventos que já estão sendo coletados de maneira automática, pensando na auditoria. Então, por exemplo, e aí aqui eu vou para o Technicase, o Gustavo vai traduzir depois. Então vamos lá. Dentro do GA4, a gente tem um evento que mede a quantidade de cliques do usuário para URLs externas. Então vamos pensar que o usuário está na página A, no caso da Métricas Boss, a gente tem lá o Prime e quando o usuário vai fechar a compra, ele vai para a Hotmart. Quando o usuário clica para ir para a Hotmart, ele identifica isso como um evento de clique de saída. Então, tipo, o que eu consigo ter de insight em cima disso? Um exemplo mais prático também para a galera entender. Vamos supor o seguinte, a gente está escrevendo um artigo falando sobre o Google Analytics. E eu boto o link do Google Analytics ali. Falo, inclusive, comece a criar sua conta por aqui. E esse por aqui é um hiperlink, que vai jogar o usuário para lá. Eu só conseguiria saber se esse meu hiperlink tivesse num bit.ly da vida. Para poder saber quantos cliques as pessoas deram ali. Agora eu consigo ter um evento pra Não, isso. e aí qual o ponto que você tem que analisar seguindo essa linha de raciocínio do Prime, propriamente dita? Se eu tô levando o usuário para uma URL que é de terceiro, mas faz parte do meu fluxo de usuário, eu tenho que configurar o cross-domain automaticamente. Então, tipo, é um insight que você tira a partir do evento. Ó, eu tenho um problema de configuração aqui. Porque o usuário, quando ele está clicando para ir para Hotmart, ele está identificando como um clique de saída. E aí, como eu mexo isso? Configurando o cross-domain, que são o acompanhamento de vários domínios lá dentro. 2 apêndices aqui para deixar contextualizado ainda mais para a galera. Então, primeiro, qual a parte importante disso? Uma vez que o usuário clica num link do seu site que gera o tráfego para outro, você só teria acesso a essa informação se esse outro site te desse. Você não conseguia ter. Então, se eu fechasse a parceria com a empresa XPTO e eu, com essa empresa, botasse um public post com links para ela, eu só saberia a quantidade de pessoas que clicaram nos links e foram tráfego para aquele site se ela me devolvesse, porque quem tem esse dado é aquele cara. Ou se eu botasse um bit.ly em cada um desses, porque dentro do bit.ly eu saberia quantos cliques eu tive. Dito isso, eu agora já tenho hoje um evento do Google Analytics que mede isso para mim, sem bit.ly, sem ninguém me dar informação, que é o clique de saída. Parte número 1. E o cross-domain, foi o que o Luciano falou, que inclusive a gente tem post no blog da Métricas, caso você queira entender melhor a aplicação, tá lá o passo a passo certinho, inclusive escrito pelo Luciano. Cross-domain é o seguinte, qual o rolê que acontece quando você tem, por exemplo, a gente, Métricas Boss? Você tem o Prime, e o Prime, você tem a página lá, você clica em comprar. Quando você clica em comprar, você vai para o Hotmart, é outro domínio. E o Hotmart vai finalizar a compra. Se eu não tiver o cross-domain configurado, eu não tenho mais acesso a essa informação. A partir do momento que a pessoa deu tchau para mim no Prime e foi para o Hotmart, é Hotmart. Como o Hotmart, Monetize, Eduz, são outras plataformas dessa, permitem que eu instale o meu Google Analytics lá, por serem os carrinhos de compra, eu consigo fazer o cross-domain. Sim. Que vai permitir que o Google Analytics entenda que a jornada da sessão do usuário é a mesma. Mesmo que ele troque de site. Sim, eu acho que vale falar que eu acho que isso é importante porque a gente já viu esse cenário acontecer. Sim. Não basta você implementar o GA nas duas pontas e esperar que o cross-domain aconteça sozinho. Você tem que configurar isso. E aí, como que a gente usa o evento de clique para isso? Se você entra lá e verifica se nesse evento de clique tem a URL da Hotmart, eu sei que eu tenho um problema, porque essa URL faz parte do meu fluxo. Exato. Então, tipo, nesse caso, a gente abre para poder ter o sintoma
igual a gente tinha o sintoma de self-reference. Sim. Tipo, se você entra no relatório se você entra no relatório de referência e você continua tendo o seu domínio como referência inicial, significa que em alguma das páginas que o usuário está navegando, ela está sem o Google Analytics instalado. Então, nesse caso, isso também se mantém. E aí é o lance, né? A gente passou pela parte de configuração e aí agora a gente está entrando na parte, os dados que estão sendo coletados e como eles estão sendo coletados para a gente poder identificar esses problemas. Perfeito. Então, falei 2. Primeiro, você verificar os eventos de saída, de clique de saída, para ver se não tem nenhuma URL que é o seu fluxo normal de navegação do usuário. E segundo, verificar o relatório lá para você ver se você não está sendo referência do seu próprio site. Perfeito. Isso se mantém dentro do GA4. Boa. O Cyber Reference, só que agora analisando no GA4, de uma maneira um Isso. pouco diferente. Uhum. Mas é o mesmo problema, as mesmas causas do problema também. Beleza. Exatamente. Então, as primeiras coisas a serem vistas que a gente falou até agora foram a retenção de dados, os eventos, Configuração. cross-domain, um pouco de configuração. Falamos do self-refer, que é a autorreferência, o seu site aparecer dentro das próprias origens. O que mais ali a gente tem que ver nesse rolê inicial? Nesse caso agora, se você tem os eventos implementados, aí eu estou falando no caso da auditoria da Métricas Boss, Uhum. como o cliente, na maioria das vezes, no GA Universo, ele já tem eventos implementados, a gente faz uma auditoria desses eventos. E isso não muda dentro do GA4. Caso ele não tenha, beleza, você vai implementar esses eventos para ele. Mas caso ele já tenha, é interessante você entrar lá no Debug View e verificar todos os eventos que estão sendo disparados. E eu já vou trazer, tipo... Deixa eu trazer dois comparativos aqui Vai agora lá. para vocês também falarem, tá? Qual a diferença do rolê de quando eu tô criando? Porque nesse momento vai ter muita gente criando uma conta Uhum. do GA4, não necessariamente auditando, né? Então, qual a diferença do rolê quando eu tô criando uma conta de GA4 para a parte de eventos e o que eu vou fazer com isso, para quando eu tô auditando o Universal e transformando esses eventos do Universal para o GA4? Eu acho que a gente falou até agora principalmente da parte de configuração, né? Isso. É o evento primário ali do GA4. Perfeito. Mas talvez o segundo mais importante seja o de transação. O evento de Para quem é transação... e-commerce, no caso. Exato. E o evento de transação do GA4 ele funciona diferente do evento de transação do Universal, basicamente, porque no Universal você configurava a tag e ele automaticamente ele meio que verificava a camada de dados do usuário e buscava aqueles parâmetros já meio que pré-definidos. No GA4 você já meio que passa os parâmetros e vai buscar no código o que ele vai buscar, né? A variável que corresponde àquela informação. Então, por exemplo, eu vou pegar a tag de transação e vou dizer que dentro dela eu espero o ID, o Transaction ID. E aí dentro do GTM eu vou dizer para o cara que o Transaction ID corresponde àquela variável. E o mesmo vale para o Total e tal. Na verdade, isso já acontecia anteriormente, mas era meio que automático, né? E agora você tem Tem a que passar possibilidade obrigatoriamente os de parâmetros. passar a variável que você E espera, aí, né? esse é um ponto interessante desse processo, porque assim, quando a gente implementa eventos para o GA4, a gente tem que se atentar à porra da documentação. Eu e o Jarbinhas e o Fio passamos meses com um erro de documentação do Google Analytics 4, porque passou a ser obrigatório o currency, quando você tinha que implementar qualquer Que é o evento currency? relacionado. Explica pra galera. O currency é o evento que tipo da define a moeda, o tipo da Isso. moeda. Existe uma nomenclatura mundial para todos os códigos de moeda de todos os TRL, países. USD. Exatamente. Então você tem que configurar isso junto ao evento. E aí o Google não tinha atualizado essa informação na documentação para poder dizer que esse dado era obrigatório. E aí o sintoma que a gente tinha, e você pode em casa estar tendo isso, verifica se no relatório de monetização os valores estão sendo computados. Porque uma coisa é ele entender que um usuário clicou no produto. Agora, a receita do produto, de acordo com cada interação, ele não calcula se o currency não estiver configurado. Então, tipo, existem informações obrigatórias e não é como no Universal Analytics, que, você não passou a informação, ele vai capturar o evento da maneira, do jeito que você acha que ele está capturando e, na verdade, no GA4 ele nem captura. Sim. Ele te dá um erro e não insere o dado Sim, lá dentro. sim. Em termos práticos, numa implementação de tag de transação do Universal, tu ia no GTM e implementava lá uma tag do tipo tag de transação do Google Analytics e dizia onde ela ia disparar. Imediatamente o GTM ele disparava essa tag e buscava as informações no data layer, Exatamente. de acordo com a estrutura pré-definida dela, de tipo o objeto, ele definiu o com as padrão, informações e tal. No GA4, você implementa a tag e diz ali dentro da tag quais são os parâmetros que você quer e onde ele vai buscar isso no teu código. Exatamente. Então, eu quero o Transaction ID que corresponde, que é o ID da transação, corresponde à variável Transaction ID. Total, o total, que seria o valor total da transação, dentro da transaction total, ou informação de produto dentro da variável de produto. Enfim, Boa. você tem que colocar cada uma dessas variáveis. Então, para quem está implementando É um isso pouco- do zero, dessa forma um pouco mais tranquilo.
Isso mais para transação, porque até se você for fazer Perfeito. eventos personalizados pro GA4, quando você vai configurar no Tag Manager, você também tem que importar no GA4 os parâmetros personalizados que você está enviando do GTM. Sim. Então não é só você colocar lá no GTM sua tag personalizada, seja qual for, coloca os parâmetros, o valor que ela envia e vai funcionar. Não, você tem que ir lá no GA4 e configurar qual é o nome do parâmetro que vai receber. Boa. Senão ele acaba não pegando esses dados. Vai Então, Exatamente. pra quem tá Toda implementando, informação personalizada tem que ser importada também dentro do GA4. É uma Isso é coisa muito bem importante. diferente do Universo, que você só colocava no GTM. É porque o evento, ele era a moda caralho, né? Você podia passar qualquer informação em qualquer label, categoria, ação e rótulo, e o único que tinha restrito qual era o tipo do dado que ia ser inserido era o value, que era o inteiro. Então, nos outros, você podia passar qualquer texto, inclusive Sim. números. E que iam qualquer ser lidos quantidade como de, texto. de eventos também. É, você até tinha uma limitação disso, mas era tipo, você nunca conseguia esbarrar nesse limite, e olha que nossos clientes já tentaram diversas vezes fazer isso. Boa. Então, para quem está implementando do zero, a gente entendeu o rolê. E para quem está auditando uma conta de Universal para migrar para o GA4, como vocês estavam falando aqui, você falou, pô, a gente olha também os eventos do Universal lá para migrar para o GA4. Esse hoje, o que a gente está fazendo, e existem dois momentos diferentes. Primeiro, cliente da Métricas Boys, que já tem um plano de mensuração implementado, e a gente fez já a gente já fez alguns processos de migração e eles viram o quanto foi rápido. A gente conseguiu migrar cliente que já tinha plano de mensuração com camada de dados estruturados em um dia. E em um dia o cara já estava com o GA4 todo implementado e capturando dados da maneira correta. Acho que o maior problema que a gente enfrentou no início foi o fluxo de dados. É. Definir como é que vai funcionar. Você tem três A pior propriedades. parte na migração Isso é o daqui a pouco a gente entendimento. fala. A pior parte na migração. E acho que um ponto que até o Gustavo pode cortar. O maior problema não é o cara entender o evento. Não, o pior problema é o cara entender que ele não vai ter mais vista de propriedade. Exatamente. Isso, cara, a gente perde mais tempo pro cara explicando isso E é uma do que parada- explicando. realmente implementando E alguma essa é uma coisa. O quê? discussão Mas eu que não não vou conseguir faz. mandar. Não vai. E essa é uma discussão que não faz o menor sentido. Porque, para contextualizar para todo mundo, né? A gente tá falando do Universal, ele era dividido em conta, propriedade e vista. Hoje o GA4 ele é conta, propriedade e fluxo de dados. Só que não existe aquela terceira coluna. São só duas. Conta, propriedade. Antigamente no Universal tinha conta, propriedade e vista. Ah, mas eu separo minha vista. Cara, a vista não faz o menor sentido. A vista, ela sempre fez sentido para você, logicamente, filtrar os dados que você quer, blá, 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 blá. Mas a partir do momento que você tem o Google Data Studio, não faz o menor sentido ter vista. Até mesmo porque a vista ela tem limitações. São 25 vistas a cada propriedade do Google Analytics Universal. Data Studio, 10% são limitados. Então não tem motivo para alguém querer fazer vista, porque a porra dos filtros que você faz na vista, você consegue fazer na porra do Data Studio. Sim. Ainda Exatamente. fica melhor, mais amigável. Mais bonito. Você controla a informação que você quer. Você não dá acesso a todo o relatório. Você consegue deixar o negócio mais objetivo. Então, nunca fez sentido existir a vista a partir do momento que o Data Studio ele foi criado. Antes do Data Studio, fazia sentido. Depois do Data Studio, a vista não faz sentido. Então, a discussão que as pessoas têm é muito mais de apego ao que Sim. tem. E é um porto seguro, né? Você tem um Analytics aí, pelo menos 10 anos igual o Universal, pelo menos. Você muda tudo, a pessoa fala, cadê a vista? Tem usa essa merda. Exatamente. E Só aí- tem lá todos os dados do site, mas cadê a vista? Tipo, a minha Exatamente. vista, deu nada. E aí, nesse caso, agora fazendo o paralelo da migração do GA Universal para o GA4, como que eu migro os Isso eventos aí. que eu tenho no Universal para o GA4? Dá pra migrar? Esse é o primeiro ponto. Dá pra ir andando até o Piauí. Não, mas aqui a Tudo migração... depende não, da tua força mas de vamos vontade. alinhar a expectativa é a mãe da merda. Então vamos alinhar a expectativa das pessoas. Sim, Quando a gente perfeito. fala de migrar, parece que vai ser tipo aquilo que apareceu no Universal, tipo, Clicar um faça botão. upgrade para o GA4. Não. Isso aí. O processo é doloroso e aí eu volto de novo pra porra do plano de mensuração. Acho que se você tá aqui agora assistindo a gente e você quer, cara, eu quero migrar os meus eventos do Universal pro GA4. Primeira coisa é, eu tenho esses eventos mapeados. Se eu não tiver esses eventos mapeados, eu vou pegar todo mundo que tem acesso ao meu Google Analytics Universal e eu vou sentar com esses times para poder entender quais desses eventos eu obrigatoriamente tenho que migrar. Uhum. Esse é o Sim. primeiro ponto Sim, eu acho inicial. que morre aquela questão de tipo, eu vou taguear tudo, porque Morre. pode ser que eu precise disso. Exatamente. Morre não, existe. nunca deveria ter existido. É, já Mas já agora não deveria morre existir meio no que universo. definitivo, Mas agora né? ele morre. Então, tipo, conversar é até parte do processo de implementar uma cultura de dados. A partir de agora, todo mundo vai saber como e qual dado está sendo utilizado e coletado. Então, esse é um Perfeito. ponto inicial para você poder fazer as opções de migração. Aí,
Tá, dentro do GA Universo eu tenho categoria, ação e rótulo. Dentro do GA4 eu tenho event name e parâmetro. Nesse caso, como que eu consigo montar um esquema de converter esse evento direto? Na minha opinião, tá? A gente meio que já tá fazendo isso, mas a minha opinião é, cara, eu consigo dizer no evento, ele só tem que ser um pouco mais verboso. Então, tipo, se eu tenho... verboso para a área de tecnologia é algo que explique diretamente aquilo que está se executando. Nome que qualquer ser humaninho possa entender que caralho é essa. Exatamente Mais isso. Então, verboso. nesse caso, se eu tenho lá um evento de ação, um evento de categoria header, ação clique e o rótulo, o link que o cara clicou, eu posso criar um evento que o event name no GA4 vai ser header click e o rótulo, esse caso, entraria como um parâmetro desse evento. Sacou? Sim. A gente não está julgando a necessidade de medir o banner. Eu estou migrando um evento do GA Universal para o GA4. Então, essa é uma maneira que a gente tem utilizado. Então, eu pego a categoria e concateno com a ação, que aí eu estou definindo aonde aquilo vai ser executado e qual elemento da interface aquilo faz referência, e o rótulo, os valores, as dimensões personalizadas entram automaticamente como parâmetro disso. Perfeito. Então, não existe certo e errado, é só um norte. Sim, eu acho legal é que essa mudança em termos de estrutura de evento, na verdade, é uma melhoria, né? Porque você sai de um cenário onde você tinha somente 3 espaços ali para colocar e você era amarrado aquilo, e agora você pode criar de acordo com a sua necessidade. Agora é propriedade. Você pode, e a ação quase nunca fez sentido, né? Pois Acho que a gente pode citar nos dedos. A gente pode citar nos dedos, tipo, quando você não usou submit ou clique, entendeu? Exatamente. Tipo, eu, no máximo um view ali, muito forçava. Porque a estrutura era antiga, né? Você não tinha tantos recursos de navegação, por exemplo, que a gente tem hoje. Então, até para fazer dentro do navegador, no caso. Uma contextualizada de novo para a galera, né? Antes no Universal, os eventos eram separados em categoria, ação e rótulo. E agora, dentro do Google Analytics 4, é event name, e a gente tem os parâmetros. Exatamente. Podem ser... categoria sem rótulo na teoria, porque a gente já viu muito evento de outras agências que veio pra gente com a ação não era clique, era mais alguma outra informação personalizada. Não, a galera entendia que eu tenho 3 campos e eu vou preencher esses campos. Não importa o nome, maneira que eu quiser. Sabe a diferença de informação? Nesse caso, uma categoria era um agregador de ações. Uma ação era um agregador de rótulos. Isso, então, tipo, essa informação para de ser vista de maneira alinhada e vai aberto. É uma pasta aberta com esse evento aqui. Sim. Dentro do relatório de eventos. Dentro do relatório de eventos. Isso. Boa. Então, trazendo um overview de tudo que precisa ser visto inicialmente, é tudo, né? Tô zoando. Mas a gente falou um pouco sobre eventos, retenção de dados, falamos sobre configuração do cross-domain, falamos sobre configuração do Transaction ID, falamos sobre as migrações dos eventos do Universal para o GA4, caso a pessoa tenha o GA4 lá, o Universal instalado. Falamos para quem não tem como é que deveria ser o padrão de criar. E por último aqui, o que a gente falou foi a diferença dos eventos, como a pessoa deve seguir então os eventos como parâmetros ali dentro do GA4. Boa? E tem mais coisas, inclusive essa lista é uma lista que muda na medida que a gente vai encontrando buchas de clientes. Na medida que o backlog do Google vai diminuindo, exatamente, a gente vai aumentando a quantidade de informações sobre o GA4, porque o backlog lá deve estar extenso. Se a galera descobrir coisa nova, pergunta aí que a gente tem um quadro para responder essas perguntas. Exatamente. É um quadro no YouTube chamado Ilha de Tagueados, que se tornou também um podcast aqui no Spotify chamado Ilha de Tagueados. Rasta pra cima. Estamos crescendo. Essa é a ideia. Boa. Então, vamos falar agora o seguinte. A gente falou, já dando um spoiler pra galera, que o GA Universal ele era separado em conta, propriedade e vista. E o GA4 agora é conta, propriedade. Fluxo de dados. Então, a gente tem fluxo de dados hoje que são fluxo de dados web, para quem é site. Fluxo de dados iOS, fluxo de dados Android para quem é app. Mas são 2 fluxos de dados separados. E a gente tem o fluxo de dados web mais app. Então, o que a gente pode, só para contextualizar para a galera aqui, eu posso ter uma conta do Google Analytics e uma propriedade só para o meu site, Métricas Boss. Eu posso ter uma outra que é só para o meu app iOS. Eu posso ter uma outra só para o meu app Android. Eu posso ter uma outra só para o meu app, iOS mais Android. E eu posso ter uma outra web app, que vai ser site mais aplicativo. Então, se você é uma empresa que tem site e aplicativo, você consegue unir tudo num só. Mas é importante também. Não, a pessoa pode ter um aplicativo nativo e um site. Ela consegue fazer um web app, puxando tudo. Mas é importante que ela também tenha um só site. E a parte legal é que ela pode ter então, somente um iOS, somente um Android. Eu queria que a gente falasse um pouquinho como é que a gente organiza bem a conta e a propriedade nisso. Vamos falar primeiramente para site, depois a gente entrar também no rolê do GA4 nessa questão para app, porque a galera não está ciente
de que criar um fluxo de dados iOS e Android é criar um projeto no Firebase. Separado, e aí isso inclusive. deixa a galera um pouco fudeu, sacou? Exatamente. Na verdade, o processo inicia de tem um app. Então Vou começa integrar pelo ele com o app. Firebase. Então vamos Então, começar tipo, aqui o fluxo de dados e organização app. Isso É. continua da mesma forma. Isso continua da mesma forma. Inclusive, eu não sei se a galera sabe, mas tudo isso que a gente tá vendo dentro do GA4, 3, 4 existia, anos já existia no Firebase. Já. Menos, né? Porque, mais ou menos, né? Porque o Firebase, ele tinha um monte de informação jogada lá. Não, o Já Firebase 4 anos. Analytics diretamente Isso. já tinham esses eventos pré-definidos Sim. há 2, 3 anos atrás. Então, os eventos pré-definidos que a gente tem hoje dentro do GA4 são eventos que vieram de dentro do Firebase. Então, nesse caso, começando, toda vez que você cria um projeto no Firebase, ele solicita que você integre com uma propriedade do Google Analytics 4. E acho que até é importante porque a gente tem pego bastante esse problema. O cara que implementa o app, ele foi lá e criou o projeto no Firebase. Aí o cara que trabalha no time de marketing tem lá a propriedade dele do Google Analytics 4. Uhum. Esse cara aqui que está criando o app, ele tem que ser brifado para poder mudar a integração do dado do Firebase para dentro da conta do time de marketing. Perfeito. Senão esses dados vão ficar só com o time sabe aquele lance daquele último podcast, Google Analytics é só para desenvolvedor? Não, o time de marketing tem que estar junto nisso. Então, um processo interessante é, caso você já tenha um app e já tenha um caso interessante é que, caso você já tenha uma propriedade do Google Analytics 4, mas você não tenha o app, ou já tenha o app, verifica lá, ou brifa que quando esse app for criado, é preciso integrar a conta do Google Analytics 4 na conta que você tem acesso. Porque nesse caso, se você tem uma propriedade web, por exemplo, do site das Métricas Boss, e aí, tipo, eu contrato uma agência terceira para poder implementar meu aplicativo. Se esse cara cria uma outra conta para poder integrar isso, eu não consigo ter os meus dados dentro do meu Google Analytics 4, porque só é possível integrar por vez e por projeto do Firebase uma propriedade do GA4. E assim, isso é mais se fosse uma agência que criou o seu Exatamente. Analytics. Se for o seu time de desenvolvedores mesmo, é até mais interessante você manter, se você não tiver uma propriedade de GA4 web, a do app, porque ela vai ter um histórico maior. Senão, se você vai colocar o seu app numa nova propriedade GA4 que você acabou de criar, você quer analisar web mais app, você não vai ter um histórico não tão vai grande ter. do aplicativo. Então, é melhor Boa. você usar aqui os seus desenvolvedores já criaram e ficar com a E aí, permissão de e aí, administrador. basicamente, é você ir no Firebase e criar uma sincronização para o GA4. Só Exatamente. isso. E aí, automaticamente, você já ganha um fluxo de dados para o seu Uhum, aplicativo. Isso se você já tem Firebase lá. Exatamente. Caso não, você tem que fazer esse processo. Então, você vai ter que E aí, criar. Aí é um mito que a galera, com esse processo de vistas de propriedade, e a gente estava até discutindo sobre isso, que, então beleza, eu vou criar vários fluxos de dados e esses fluxos de dados vão ser as novas vistas. Não. O Google Analytics, inclusive, não indica que você tenha mais de uma vista. Mais O uma Google, propriedade. Peraí, deixa eu voltar. O Google Analytics não indica que você crie mais de um fluxo de dados web dentro de uma mesma propriedade do GA4. Porque vai somar tudo. Exatamente. Então vamos supor que eu tenha o Prime, Métricas Boss e o Métricas Boss. E eu pegue uma propriedade chamada Métricas e eu pegue dois fluxos. O Prime e também o da Métricas. Vai dar merda. Como é que eu vou saber o que é Prime e o que é Métricas? Isso, na verdade, foi até aquele lance do backlog que o Gustavo tá falando. Porque antes, quando você ia criar um segundo ou um terceiro fluxo de dado web, o GA4 não avisava nada, você só criava. Agora, quando você vai criar o seu segundo ou terceiro, aparece uma mensagem falando que o próprio Google não indica isso. Eu acho que isso tem um efeito colateral de uma enormidade de propriedades sendo criadas daqui pra frente. Né? Com certeza. Mas aí eu acho que Mas assim, vai ter limite, como tem no universo. O universo é só pagar. 100 Só contas, pagar o GA4. 50 propriedades e 25 vistas. Hoje, o limite são 100 contas e 50 propriedades. Sim. Exatamente. Só o cara Cada esperar o conta limite. pode ter 50 propriedades. Então, se o cara cria uma conta Métricas Boss, ele bota Prime, Métricas Boss, iOS, Android, aplicativo como um todo, Web App. Já tem 6 aqui, meu chapa. Só Sim. tem mais 44. Se liga aí, sacou? Tem uns clientes aí que vão estourar, né? Sabe qual é o nome desse momento? Quando fala assim, tem uns clientes que vão estourar, ou tem empresas que vão estourar. Esse para mim é o momento seu barriga, paga aluguel. Aí tem umas práticas, por exemplo, o cara cria, às vezes eu criava uma vista para determinado parceiro visualizar os dados que ele queria. Data Studio, meu chapa. Agora é Data Studio direto. Isso aí. Vamos trabalhar. Boa, Tava boa. muito fácil. Então, hoje, se tratando na parte, a gente falou um pouco da parte de fluxo de dados, falou um pouco da parte de app. E para a parte de dados, do fluxo de dados web, o que a gente recomenda é, cara, você tem vários sites,
cria várias propriedades, cada propriedade tem seu fluxo. Porém, no GA 360 a gente tem uma parada de propriedade unificada, né? Exatamente. Existe um recurso dentro do GA 360, no GA 4 360, Isso. que você consegue criar uma propriedade que agrega outras propriedades, e eu achei isso do caralho, assim. Eu vou tentar trazer um caso pra galera. Eu trabalhei no comprafácil.com e lá a gente tinha Compra Fácil, Som Livre, loja da Globo, loja do Inter, da Adalto, Ipiranga Shop, porque era um grande white label full commerce. Então, o Compra Fácil entregava os produtos e tal. A gente tinha uma conta em propriedade do Google Analytics, conta Compra Fácil propriedades, cada um dos sites, né, que a gente mensurava. Só que a gente tinha uma propriedade que a gente chamava de global. Por quê? Porque era o A que a gente instalava em todos os sites. Então, se um dia alguém chegasse pra gente e falasse assim, somando todos os negócios da Compra Fácil, quantidade de acessos vocês têm? Eu olhava até global e falava, a gente tem 15 bilhões de acessos. Exatamente. sim. Beleza? E isso é o que faz agora a propriedade. Recurso exclusivo do GA 4 360, e inclusive para implementar tem custo extra em algo que já é pago. Então tem que ficar de olho aí se você Mas já olha, tem o GA 360. legal isso. Não é Eu vou- fácil, sim. não é só sair habilitando, tá? Vou tentar trazer um exemplo prático de quando isso poderia ser utilizado, né? Então vamos supor o seguinte, vamos tentar trazer uma empresa que é grande e dona de várias outras. Então vamos trazer aqui o grupo Soma. Eles têm Farm, eles têm Foxton, eles têm Fábula, eles têm Hering, certo? Uhum. A Hering tem uma própria propriedade, Farm tem a própria propriedade, a Foxton tem a própria propriedade, a Fábula tem a própria propriedade. Você poderia ter uma que agregue todas elas. A Sim, propriedade seria a propriedade grupo do Soma. Sim, eu imagino que, por exemplo, você seja uma rede de hospitais, por acaso assim no 360, inclusive, e Do aí Rio de Janeiro, assim. você tem um site que engloba todos os hospitais e você quer ter uma visão de acessos para cada um dos hospitais em específico. Você poderia utilizar esse recurso, Exatamente. mas você teria que Poderia. pagar. E você teria que ser uma empresa que gerencia hospitais também, pra você poder fazer isso. É um cenário bem específico, mas é um cenário que existe. Não, mas acho que é A interessante. gente conhece a galera é muito É boa, interessante faz esse isso. caso que o Phil tá falando, porque assim, acho que um ponto interessante do GA4 é que ele tem os pontos pré-definidos, mas você também pode customizar isso. E isso sim. é do caralho. Sacou? A própria gente ter esse VTEX vai ter acesso. que fazer esse lance também, né? Ter uma propriedade unificada para pegar todos os É, clientes porque uma deles. coisa que a Eles Vetex fazem faz, isso no loja padrão. integrada, Uhum. Tray, Nuvem Shop, todo mundo que cria uma loja automaticamente tem o A da Nuvem Shop, da Tray, da Exatamente. Vetex. Então, mas aí eu acho que o processo Eles de estão configuração não funcionaria da mesma maneira, não, porque eles vão ter, a vão ter a mesma coisa. eu acho que Eles eles, não vão nesse precisar caso, unificar, eles vão eles ter vão só a continuar a propriedade, propriedade deles, porque são contas Vetex, diferentes. isso aí, exatamente, você Uhum. consegue criar isso só para aquela Eles vão ter conta. uma propriedade, toda loja que cria tem a propriedade deles instalada. Vão ter duas, no caso. Essa é a parada, né? Exatamente. Boa. E aí eu queria trazer um ponto aqui que eu e o Jarbinho Por estamos favor. vivendo com um cliente e que eu acho que é uma porrada que a gente tem que dar aqui agora para todo mundo. É o se liga. Sabe o É o pedala se Robinho? liga. Vai tomar um se liga agora. A gente não pode, nesse primeiro momento, ficar olhando e confrontando os dados do Universo Analytics versus GA4, gente. Tá. E aí eu vou explicar o porquê. Primeiro, o Universo Analytics vai morrer, não sei se vocês estão ligados, né? Então, tipo, não faz sentido, porque o Google já assumiu que existe uma maneira diferente, e se o Google Analytics é 4 e o outro é 3, esse daqui é melhor do que o outro, beleza? Estamos todo mundo conversado. Ele espera eu botar água na boca. Estamos todos conversados. Então, olhar nesse primeiro momento esses dados é algo natural por parte dos times de empresas, mas não é algo que é trivial, sabe? Porque assim, a gente sabe que são ferramentas diferentes. Ponto. Segundo, quando você chegar lá e se deparar com algum tipo de problema ou algum tipo de discrepância, verifica nos relatórios se tem algum limite aplicado de dados por amostragem. Fica sempre lá no canto superior Canto- um negocinho canto no meio, amarelo. assim, Triângulo amarelo, assim, Fica um com triângulo aviso. amarelo. E aí, o que isso significa diretamente? Que o Google Analytics está automaticamente aplicando o limite nos dados daquele relatório. Isso acontecia no universo? Acontecia Também, no universo né? também. Só que só quando você estourava o limite de hits. Isso. Então, nesse caso, agora, toda vez que você identifica demais o usuário ou tem um volume muito baixo de coleta, ele vai. Isso. E isso não é algo que você consegue configurar, tá? O Google vai escolher quando ele vai aplicar esse Isso limite e ele é automático. Então, quando você for analisar uma plataforma com a outra, tenha isso em consideração, É. porque aí a casa agradece. O Universal só fazia isso quando você atingia um volume muito alto. E aí, em alguns relatórios, você tinha uma opção. Você tem ainda no Universal, caso você esteja ouvindo e ainda exista, ele ainda esteja lá com o seu último Exatamente. sopro de vida. Ele ainda não deu os 5 passos do Kill Bill, ele tá no terceiro, então ainda tem um restinho de vida. Mas existia lá uma opção para você poder ter o relatório mais rápido ou com maior precisão.
O relatório mais rápido, ele carregava sim, muito rápido, mas era baseado em uma amostra. Por isso era mais rápido. Já o relatório com maior precisão, ele era baseado nos teus dados. Mas muitas vezes, dependendo do volume de dados que você está falando, demorava para um cacete o negócio carregar. O Boa. processamento dos dados É. era mais longo. O mais interessante hoje em dia, na prática, é você usar o Dual Tag, que é ter Isso, tanto o Universal GA4 e quanto o GA4. Universal, usar mais o Universal para você ter certeza do que você está Isso. vendo, mas ir brincando com o GA4 Isso. até para você se Se acostumar com ele. adaptar com a visualização. Não, você não Se não pode, comparar os dados. não um com o pode outro, confrontar os você- dados. Sim, É. Você exato. pode confrontar como você descobre os dados. Uhum. Então, se é dessa forma que eu enxergo o relatório no Universal, deixa eu tentar entender como eu enxergo esse relatório no GA4. E não Se é esperar dessa que os números forma que sejam eu- os mesmos. Se é dessa forma que eu enxergo o evento X, como eu enxergo esse evento Y aqui? Exatamente. Então você vai se desesperar quando e aí deixar pra não, última beleza, hora. tá discrepante e eu quero dar uma olhada, Luciano. Então vai lá no acionador dentro do Google Tag Manager. Verifica se as duas tags estão disparando no mesmo momento. Boa. Porque se está disparando no mesmo momento e tem discrepância de uma plataforma para outra, é porque são duas plataformas diferentes. Beleza? Então, Boa. O paradigma mudou. Essa daí essa aqui acho que vai ser rapidinha pra gente avançar. Hoje, quando a gente fala do GA4, já existem alguns eventos definidos, pré-definidos ali. A gente até mencionou eles um pouquinho aqui no início do podcast. Agora, como que eu consigo pensar nos eventos e parâmetros do meu negócio? Aí que vem o momento do plano de mensuração. É isso? Defina suas macro e micro conversões. Exato, e até nanoconversões, né? Acho que as nanoconversões agora elas são mais importantes do que nunca. Defina pra gente, por favor, Phil, pra quem ainda não sabe, o que é É, nano, micro e macro. Macroconversão é a conversão principal do seu negócio, por exemplo, se você é um e-commerce, é a sua transação, Comprar. ou se você vai imaginar que você seja um blog, talvez seja a leitura do post, alguma coisa nesse sentido. Microconversão são conversões menores que te levam ao objetivo principal. Por exemplo, Perfeito. o usuário adicionar um produto ao carrinho, Perfeito. ou ele concluiu uma determinada etapa do checkout. Perfeito. E a gente chama agora de nanoconversões eventos menores que fazem sentido ali, que para você são KPIs importantes, mas que acho que nem necessariamente estão ligados imediatamente à jornada de conversão. não leva o usuário Exato. diretamente. Ele não O demonstra cara- intenção de compra Exato, diretamente. o cara pode, de repente, clicar num botão do header ou assinar uma newsletter, alguma coisa nesse sentido, que você mensura como uma conversão que é menor comparada à importância dos outros, mas ainda assim é E uma é conversão. importante trazer um ponto que é tudo isso são eventos. Exato. O que define, nesse caso, o plano de mensuração é a importância que você dá Uhum. para uns eventos e outros. E no processo de implementação não muda nada. Tipo, tudo são eventos que vão ser coletados e a única coisa que difere é a importância que você Sim. dá. E aí, só para recapitular: macro conversão objetivo principal, micro conversão, conversão que leva o usuário para até a macro conversão. Quanto mais Perfeito. próximo da macro Sim. conversão ele tiver, melhor. E em Boa. nano conversão são conversões. Em nano conversão são interações superficiais. Sim. É que não demonstram diretamente uma intenção de conversão. Sendo bem direto, por que a gente trata como nanoconversão? É para acabar com aquela visão de vamos taguear tudo e tipo, vamos taguear o que é importante. Então, o que é Exatamente. importante é nanoconversão. O que não é nanoconversão não importa, não precisa ser tagueado. Perfeito. Uma pessoa que está auditando ou criando seu GA não pode esquecer do quê? Para deixar tudo certinho e confiável. Então, a gente falou uma porrada de coisa aqui, são as primeiras coisas que a pessoa tem que ver, a gente falou de um monte de coisa, mas se você está pegando hoje uma conta do GA4 que já existe, ou você está indo criar, o que para vocês é assim, tipo, já olha essa merda agora. Cara, acho que seria realmente a parte da retenção de dados mesmo, pra ir. Boa. A primeira coisa, só pra. É mais fácil de acessar, só vai lá, dá um Uhum. clique ou outro Boa. e pronto. Ali você já vê se tá configurado 2 Para meses. ninguém ou não. infartar, né? Exatamente. Exatamente. É, eu acho Pra que você não chegar na reunião e o seu chefe pedir, eu quero os dados Então, de aumenta aí março. para 5 meses. Exato. Aumenta aí que eu quero analisar o Qual é ano o passado. semestre? Como é que vai ser tipo assim, eu quero analisar versus a Black Friday do ano passado. Fudeu. Fudeu. Sim. Eu acho que Dependendo da situação, nem vai dar. as, né? configurações, as configurações da propriedade em si no GA4 ela é mais importante, mais relevante do que o Universal, né? Que você só pegava o ID, implementava e as Boa. coisas eram captadas. Funciona assim como o GA4, mas você tem como customizar muito mais essa coleta de dados, né? Então, a primeira coisa que vocês olhariam é retenção. Até Sim. mesmo os eventos já estão habilitados lá. Quando você clica no seu Boa. fluxo de dados, Aquele, você consegue ver. os eventos por padrão, né? Exatamente. Sim, exatamente. O Page Tem que View, habilitar inclusive, ele. é um evento opcional hoje, né? Ele já vem pro padrão, mas você pode você não pode coletar. não coletar. Uhum. Exatamente. Boa. Então, seria olhar os eventos pré-definidos Uhum. e também olhar a retenção de dados. Seria tipo assim, abrir o GA4, tá criando ou tá auditando, cara, já olha isso pra Sim, não dar merda. Exatamente. Boa. E agora é o momento melhor do podcast. Esse é o momento final pra gente já ir pros finalmente, que é. Sei que a gente está implementando o GA4 tem pouco tempo, possivelmente vai fazer uma auditoria GA4 2.0, mais pra frente o podcast e tal. Mas
olhando já aqui agora pela experiência que a gente teve de implementação na gente mesmo, em outros clientes, em outros casos que a gente vivenciou também, quais foram as principais cagadas que a gente já viu no GA4 que devem ser evitadas? Cagada, eu acho que a gente tava até conversando sobre isso, tem um ponto que foi bacana, porque o Luciano se estressou bastante em dias e dias analisando, ele descobriu que um cliente não captava dados de transação porque ele não passava o código da moeda, né? BRL, Então, USD. se você não coloca isso, simplesmente você não capta o valor. E como é que coloca isso, Fio? Só pra galera entender. Ele é um parâmetro da tag de transação. Tipo, assim como o Transaction ID, o Transaction Total, você também tem que passar o currency. Então eu que tenho é. um evento chamado Transaction ID E dentro dele você e tem eu tenho que ter parâmetro. um parâmetro chamado Currency, que vai dizer exatamente. para mim se é o RS, cifrão, Isso. se é o S do dólar. Hoje em dia não basta você criar uma tag de transação do GA4, colocar para disparar na tua página de Não vai finalização. disparar, e, cara, senão Eu vou não só vai estender acontecer. o que o Phil falou. Cortei ele, Rodrigo, desculpa. Mas é porque assim, não é só no evento de transação. Todo evento de comércio eletrônico, o campo currency é obrigatório. Sim. Ele não calcula o mais idiota que possa aparecer, porque se eu configurei na propriedade qual é a minha moeda, ele deveria estender esse dado para todo Sim. e qualquer lugar. No Universal você só colocava isso na tua vista de E propriedade ele não servia e já para nada. entendia. Ele só mostrava os Isso dados aí, a você partir só daquela filtrava moeda. assim, moeda, e você botava qual moeda que Exatamente. foi. Hoje ele é um campo Exato. que, se você não passar, ele não coleta Não, ele não coleta o dado corretamente, Então, ele vai isso é ficar uma cagada faltando bem grande. informação. E Isso é uma isso cagada também bem é grande. aquele lance do backlog que não tava na documentação do Google, falando que era um campo obrigatório Exatamente. na época que a gente tava quebrando a cabeça. Então foi uma cagada do cliente. Foi uma cagada mas- do Google. Ah, do também. Google. Foi uma cagada Exato. do Google. Mas fudeu o rolê. Sim, foram Exatamente. dias e dias de estresse. Então, né? essa é uma das principais cagadas. Segunda Sim. cagada é algo que a gente já bateu um tempo todo aqui no podcast, é a retenção. Sim. Se não trocar de 2 para 4, os relatórios de explorar vão Exatamente. estar ferrados. E aí, uma terceira cagada. Eu tenho uma Se quarta também aqui. Se você tagueia a porra toda, tu não vai conseguir usar o Sim. GA4, leque. Sacou? Tu não vai. Então, sim. tipo, a gente já chegou a pegar cenários onde o cara tava implementando um clique. Cara, passei mal. O cara tava implementando o GA4 e ele gerou, olha só, ele gerou um evento dentro do Google Tag Manager que pegava todos os cliques e mandava pra Sim. dentro do GA4. Cara, isso é burro, mano. Auto-tagamento. Sim, Auto-tagamento. eu já vi um, tipo, evento com a categoria botão. Exatamente. Essa cagada está indo pro GA4. Então parem, pelo amor de Deus. Sim, até porque no caso do GA4 você vai ser punido de certa forma por isso, porque você vai se enrolar na hora de analisar isso aí. Não vai, não vai. Para mim, a quarta cagada que eu pego é a galera não entender o modelo de atribuição de GA4. Então, primeiramente, Ele nem entendeu no universo ainda. Então, essa é uma cagada desenfreada, tá ligado? Tipo, Joselito, merda acontece há muito tempo, tá ligado? Acontece desde a época do universo, porque muita gente ainda acredita até hoje. Quem é ouvinte do Analytics Talks, quem assiste o YouTube, quem é assinante do Prime, quem segue a gente no Instagram, não sabe disso. Inclusive, eu fiz uma enquete no meu LinkedIn, que foi muito boa. Eu perguntei qual o modelo de atribuição padrão do Universal. Listei 4 lá. Você acredita que muita gente acertou o último clique não direto, que era o padrão do Universal? E comentava no meu LinkedIn falando assim, quem é Prime sabe essa. Até mesmo porque ele gritou. Não sei o que. Eu falei, tá vendo, Rodrigo, como é que gritar funciona? Então, o modelo de atribuição padrão do Universal é o último clique não direto. E ninguém sabia disso. Todo mundo achava que era o last click. Quando a gente olha do GA4, o modelo de atribuição não é o último clique não direto. Parece que o que dá a entender na nossa cabeça é que a gente simplesmente já seguiu o padrão, né? Não é. O modelo de atribuição padrão do GA4 é o Data Driven Attribution, o modelo de atribuição orientado a dados. Esse é o padrão. Então, se você não sabe que esse é o padrão, você vai ficar perdido, porque você vai olhar alguns relatórios, você vai entender assim, o orgânico tem 63% de conversão? Que porra é essa? Como é que ele tem 63% de conversão? Uma conversão minha de R$1.000, ele ganhou 95,37? Que porra é essa? Você não vai entender. Por quê? Porque o Data Driven Attribution vai dividir baseado nos dados, na orientação, entendendo se aquela origem foi pertinente no caminho que ela apareceu da jornada do usuário. Mas, acho que a última 4.1 da cagada aqui é entender que existe como a gente alterar. Então, o modelo padrão Data Driven Attribution, você consegue ver isso, tá? Você vai lá na parte de administrador, na propriedade do GA4, você vai conseguir clicar lá em configurações de dados, vai ter assim, ó, modelagem de atribuição, dentro da propriedade, vai ter a modelagem de atribuição, você clica e lá vão ter os modelos de atribuição do GA4, vai ter o Data Driven Attribution primeiramente, você pode trocar para outros, desde que você entenda todos eles, você possa fazer. Quero fazer uma pergunta, você vai falar quem foi que errou? O quê? A sua enquete no LinkedIn? Não. Não vou revelar, não. Vou deixar a galera filtrar. Quem errou sabe. Quem errou sabe, quem sabe. Sabe.
tenso. Mas enfim, filha da puta. Mas esse é um erro grave, porque a galera não entende. E o Data Driven Attribution é um rolê totalmente diferente. Então, se você não souber mesmo, você tá ferrado. Boa? Sim. Pra gente finalizar aqui agora, começar por você, Phil. Fala pra galera assim, respira e fala pra galera, o que você recomenda que a galera pense e planeje pra se Sim. dar bem ali no GA4? Cara, eu acho que isso é um recado importante que eu tenho a deixar aqui. É algo que a gente está construindo, inclusive, aqui como time de tecnologia, de Dev Analytics aqui da MB. Eu acho que o GA4 ele é uma oportunidade de recomeço, assim. Que Porque, isso, na cara, moral. O moleque Falou é bonito. muito... Que isso? É uma janela que a gente tem De mata-paca para o mundo, de mata- porra. de faca recomeçar para o da forma correta, sabe? Tipo, o que a gente fala aqui pra gente é muito óbvio, por exemplo, o modelo de atribuição, mas muita gente não tem. Então você tem uma oportunidade de recomeçar fazendo as coisas da forma certa, identificando o que realmente são conversões importantes, enfim. É uma oportunidade de você recomeçar a captar os seus dados de uma forma mais lisa, mais importante, mais direta e apagar aquelas cagadas que foram no passado, sabe? Então, não vamos pegar a cagada e transportar ela para um cenário novo. Vamos deixá-la para trás e começar as coisas, captar os dados de forma mais simples e mais efetiva, sabe? É o que a gente conversa com os clientes, porque primeiro tem que ter esse entendimento, né? Que é um novo cenário. Então, não vamos repetir aquelas situações nesse novo cenário. É uma oportunidade que a gente tem para recomeçar de uma forma correta, assim, mais eficiente, eu diria. E eu acho Boa. que esse é o recado principal que eu tenho que dar em termos de GA4, já que a gente está nesse Isso. momento de migração, né? GA4, uma oportunidade para um recomeço. Pô, lancei. Lancei a aulas, cria. Ainda. Fala aí, Javi. Eu concordo bastante com o Phil, é uma oportunidade de recomeço mesmo. Olha, 2.0. Acho que a parte mais importante do GA4, que se você aprender, você vai diferenciar bastante das outras pessoas, é aprender a mexer no relatório de criação de funil. Eu sempre Explorar. esqueço, exatamente, Boa. explorar. Porque se É porque ele só usa pra criar Ele só usa funil. é que diferente do... É que Universal. é dos dashboards, né? Diferente do Universal, que já tem tudo pronto, o GA4 não tem muita coisa pronta. Então você vai ter que aprender a construir as coisas. E usando esse relatório, você vai aprender a fazer... Você vai conseguir criar o que você quiser. É isso. Então, se você aprender exatamente como usar aquele dashboard, a criar as coisas da maneira certa, você vai diferenciar tudo, provavelmente. Eu concordo plenamente contigo. Se eu puder deixar meu parecer aqui no final qual a principal parada para você fazer o GA4 correto? Pensar no que você quer analisar. O GA4, Exato. ele ferrou quem era preguiçoso. Preguiçoso que não sabia o que queria medir, preguiçoso que não sabia o que queria analisar. Eu não sei o que quero medir, quero mensurar tudo. Tá fudido no GA4. Ah, eu não sei o que quero medir, vou clicar aqui em tudo do GA e vejo qual é. Tá fudido. Porque não tem tudo no GA4. Você tem alguns relatórios, você vai ter que usar ou explorar. Se você não souber o que você quer, tua vida vai ser muito mais difícil no GA4. Além de saber o que você quer, você tem que saber como é que você vai construir isso. Exato. Exatamente. Sabe o mínimo das métricas e como elas funcionam. Que vai te Exatamente. ajudar. Exatamente. Cara, eu acho que o que o Phil falou, que todos vocês falaram, eu assino embaixo e eu acho que assim, a gente de fato tá nesse momento onde todo mundo tá igual. Foi o que eu falei com os moleques até. Tipo, eu sei a mesma coisa que vocês sabem nesse momento. O que vai diferenciar é um fator único e exclusivo que o nosso time de tecnologia desenvolveu, que é o método HCC. Horas de cu na cadeira. Quem tem mais tempo sentado na frente do computador, lendo, estudando, buscando conhecimento, vai chegar na frente e vai ter as melhores oportunidades. É isso aí. Aí eu deixo um salve pra galera que tá ouvindo a gente e assistindo. Entra lá na Métricas Boas, vai em blog e vê a maioria dos posts de GA4 e vê quem tá mais com HCC. Entendi. É porque hoje, eu costumo dizer o seguinte, os meus posts são baseados em merdas que aconteceram. Brincadeira à parte. Phil, Jarvias, muitíssimo obrigado mais uma vez por estarem conosco. Eu Tamo sei que junto. não é só É pelo isso aí. voucher do iFood. Sempre um prazer. Esse não precisa nem de voucher, então. Essa aqui foi Ok. por- Agora tá aí, ó. A Thalys tá anotando. Eu não concordo com ele tá falando por ele mesmo. Você pode até me dar o seu baixo. Bom, obrigado. boa. Obrigado, Jarvinhas, também. Valeu demais, viu? É nóis, é nóis. Ó, não esquece que tem Analytics Summit em agosto. Isso aí. E tem o link ou no comentário fixado ou na descrição, se você estiver no Spotify ou no Boa. YouTube, para você poder ir e assinar o Prime com 7 dias grátis ou Isso aí. adicionar o lembrete na sua agenda do Analytics Summit. Não É isso aí. esqueça, beleza? Valeu e até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu!